Bom dia, pessoal. Hoje, dentro da aula de Biologia, 24 de abril, estou trazendo para vocês um novo assunto que faz parte aqui da nossa nova apostila. É a apostila referente, no caso, é o módulo 20, viu? E aí, nessa apostila, nós vamos ainda dar continuação sobre... vamos falar da segunda lei de Mendel, vamos falar de ligação gênica, de herança relacionada ao sexo, que a gente vai ver algumas doenças. Mas nessa aula de hoje, nosso foco é a segunda lei de Mendel. Então, vamos fazer uma recapitulação da primeira lei de Mendel. Então, Mendel, foi um monge que ele resolveu estudar as ervilhas. Então, ele selecionou ervilhas verdes, puras, amarelas e também pura, e resolveu fazer com essas ervilhas a autofecundação. E aí ele percebeu na geração parental, ele realizou o cruzamento. Essa geração parental é a geração dos pais. Ele realizou o cruzamento por fecundação cruzada. E aí, na primeira geração, após esse cruzamento, primeira geração de filhos, que ele foi chamado de F1, ele obteve 100% de ervilhas amarelas. E quando ele fez um cruzamento com os filhos, ele fez chamado retrocruzamento, E aí ele obteve uma segunda geração de filhos, que ele chamou de F2. Nesse retrocruzamento, ele percebeu que 75% das ervilhas seriam amarelas e 25% seriam verdes. Ou seja, nos 75%, ele obteve uma proporção de 3 ervilhas amarelas, equivalendo aos 75%. E aos 25%, ele obteve uma ervilha verde. Então, no retrocruzamento, ele obteve 4 ervilhas, sendo 3 amarelas, correspondendo a 75%, e uma verde, correspondendo a 25%, obtendo aí no final uma proporção de 3:1. E isso foi relacionado à primeira lei de Mendel. Aqui mostra as 7 características que Mendel resolveu estudar. Só que essas características ele não estudou de uma vez. Ele foi estudando uma por uma, pausadamente. Então, ele pegou uma característica por vez e começou a estudar. Primeiro, foi a forma da semente, que era para saber se a semente era lisa ou se era rugosa. Se a semente fosse lisa, ela era de caráter dominante. Se a semente fosse rugosa, era de caráter recessivo. Outra característica que ele depois analisou apenas ela de uma vez só, foi a cor da semente. Então, ele viu aqui, se fosse amarela era dominante, e se fosse verde era recessivo. Depois, a outra característica foi a cor da casca da semente, para ver se era cinza ou se era branca. E aí, depois, a forma da vagem, porque as ervilhas ficam na vagem, Então, a forma da vagem, se era inflada ou se era comprimida. Depois, a cor dessa vagem, se era verde ou se era amarela. Depois, a posição das flores, se era numa posição axilar ou numa posição terminal. E, por último, a altura das flores, se era do tipo alta ou do tipo baixa. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 características que ele estudou, separadamente, cada uma.
Então, na primeira lei de Mendel, ele estudou uma característica por vez. E aí, a gente diz aqui, 2 leis, um Mendel, ou seja, foi criado 2 leis, porém, né, o Mendel, ele, o único, acabou criando essas 2 leis. Então, na primeira lei, ele chamou de segregação dos genes. Como assim, professora? Porque nessa segregação dos genes, ele analisou cada característica. Aquelas 7 características que eu mostrei para vocês anteriormente, ele analisou, né, cada uma delas por vez. Não foi tudo de uma vez, não. Ah, vamos ver primeiro a cor. Ah, vamos ver primeiro a forma. Ah, vamos ver primeiro a estrutura. Assim, então foi uma característica por vez. Aí ele analisou um par de alelos para cada característica. Então ele utilizou um par de alelos, né? Um par de genes. Na segunda lei, ele chamou de segregação independente ou segregação independente dos genes. Aqui ele já analisou aos pares simultaneamente 2 características. Então, ele poderia analisar aqui a cor e ao mesmo tempo a textura da ervilha. Aí aqui, deixa eu ver aqui a terceira parte, tá? Só voltando aqui. Então, além de estudar isoladamente cada uma das 7 cores, ele analisou a transmissão combinada de 2 ou mais características. Aí, por isso que ele considerou simultaneamente a cor e a forma. Então, ele foi analisando, né, como eu falei para vocês, né, pelo par, ele foi analisando ao mesmo tempo 2 características ali aos pares. E aí, a lei de Mendel, a primeira lei de Mendel se chama segregação dos genes. Segregar significa separar, então, separação ali. E a segunda lei, segregação independente, ou seja, essa segregação independente aí, ela não vai depender exclusivamente dos genes. Então, aqui, né, ele pegou 2 alelos diferentes, fez um cruzamento heterozigoto, que é esse aqui, ó. Azim, bezim, azim, bezim. Então, aqui, 2 pares, para poder fazer, né, o cruzamento. Quando ele fez esse cruzamento, ele obteve, ó, a gente percebe aqui, 9 ervilhas amarelas lisas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, 6, aí 7, 8, 9. Então, a proporção aí, 9. Aí, ele obteve 3 amarelas rugosas. 1, 2, 3. 3 verdes lisas. 1, 2, 3. E uma verde rugosa. 1. Então, a proporção foi 9 para 3, para 3, para 1. Então, aqui, a gente observa que até a proporção, ela aumenta, né? Justamente conforme os genótipos, porque aqui nós temos 16. Antes, na primeira lei de Mendel, a gente tinha 4 genótipos. Aqui a gente tem 16 genótipos. E aí, nesses 16 genótipos, a gente vai obter, né, um número maior na proporção. Então, de 9 para 3, para 3, para 1. Viu? Continuando. Então, o Mendel, ele realizou milhares de cruzamentos entre as plantas, né, da ervilha de cheiro, que é um tipo de vegetal que realiza autofecundação, né, e aí depois ele fez as análises, né, ele analisou primeiro uma característica na primeira situação, que aqui mostra a primeira lei de Mendel, aqui ele primeiro analisou uma característica,
que no caso aqui ele analisou a cor, nesse exemplo aqui, ou se era verde ou se era amarela. Então, por ele analisar uma característica, isso se chama de mono, porque é um hibridismo em relação a essa característica. Então, uma característica, então, monohibridismo, viu? Na segunda lei, aí ele já duas características ao mesmo tempo. Por exemplo, analisou cor, mas também analisou a textura. Então, aqui ele analisou uma cor por vez, uma característica por vez. Aqui ele analisou duas características ao mesmo tempo, que aí chama de dihibridismo, porque esse di é dois. Então, lá uma característica por vez, monohibridismo. Duas características ao mesmo tempo, dihibridismo. Aí ainda nessa continuação, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu vou voltar bem aqui rapidinho. Cadê? Aqui, só voltando aqui. Na formação dos gametas de plantas híbridas da geração F1, que foi que eu comentei aqui, os alelos para a cor da semente, que no caso Vzão e Vzinho, eles se separam independente dos alelos que condicionam a forma da semente. Então, aqui é o que a gente percebe cadê? Nessa situação aqui, da segunda lei de Mendel. Então, para formar esses gametas aqui, esses alelos para cor e ao mesmo tempo com relação à forma, eles vão se separar, né? Independente daquela forma ou daquela cor, daquela característica X ou daquela característica Y. E aí, né, como eu falei para vocês, eu sempre tenho que falar isso para que vocês não confundam com a primeira lei de Mendel. Então, a segunda lei de Mendel tem aí a lei da segregação dependente, né? Por que independente? Porque os alelos ali para aquelas características se separam independente daqueles que vão condicionar uma outra característica. Então, ele acabou realizando o cruzamento e aí ele ficou estudando, né, dois pares de características simultaneamente, né? E aí ele percebeu aqui, ó, mais uma vez, até o próprio genótipo, ele é diferente com relação a primeira lei de Mendel. Então, aqui, todas as sementes produzidas na geração F1 eram amarelas e lisas. Então, eram amarelas e lisas. E aí, nós temos aqui algumas hipóteses que é necessário falar para o resultado que ele obteve. Porque ele obteve o resultado 9 para 3 para 3 para 1, que foi esse resultado aqui, ó. 9 amarelas lisas, 3 amarela rugosa, 3 lisas e uma verde rugosa. E aqui, lisa, verde. Então, primeira hipótese. Na formação dos gametas, os alelos da cor da semente segregam-se independente dos alelos que condicionam a forma da semente, né? E aí, conforme cada gameta recebe apenas um cromossomo de cada par. Segunda hipótese, um gameta contendo o alelo Vzão pode conter tanto o alelo Rzão como o alelo Rzinho, né? Com iguais chances. Aí a terceira hipótese, um gameta contendo o alelo Vzinho pode conter o alelo Rzão, como também, né, o alelo Rzinho. E a quarta hipótese, uma planta duplo heterozigota, duplo, ó. Eu tenho aqui dois pares heterozigoto, e aí pode formar de acordo com as hipóteses, né? E aí o Mendel, as hipóteses de Mendel, no caso, 4 tipos de gameta. O primeiro tipo,
Vzão, Rzão. Segundo tipo, Vzão, Rzim. Terceiro tipo, Vzim, Rzão. E o quarto tipo, Vzim, Rzim. Todos esses gametas foram originados daqui, ó. Dessa planta aqui, duplo heterozigota. Viu, galera? E aí, a combinação ao acaso desses gametas para formar a geração F2 resultaria na proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Que, mais uma vez, a gente percebe aqui nesse cruzamento. E aí, voltando para o nome de hibridismo, o dihibridismo faz parte da segunda lei de Mendel e é uma herança determinada por dois pares de alelos independentes que vão trazer, no caso, condicionar duas características. 4 fenótipos diferentes são encontrados na geração F2, né? Que a gente viu bem aqui. Eu gosto sempre de mostrar essa imagem. Então, 4 fenótipos, ó, nessa geração F2. E aí, né, como eu falei, 4 fenótipos diferentes, os 4 são diferentes, encontrados na geração F2, combinando os caracteres dominantes e recessivos. A proporção fenotípica clássica em F2 é 9 para 3 para 3 para 1, que é que eu falei. Um exemplo, cruzamento de semente de ervilha amarela e lisa com cruzamento de ervilha verde e rugosa, ambas puras, e a gente vai obter, né, aqui a geração parental, que no caso é os pais, que é o que eu tô falando aqui, amarela lisa e verde rugosa. Na primeira geração de filhos vai ter 100% amarela e lisa, sendo híbridas, sendo puras, e com isso eu vou ter também, eu posso nessa geração F1, eu posso fazer o cruzamento entre amarela lisa e amarelas lisas. E aí, ainda ressaltando a segunda lei de Mendel, cada par de fatores, que a gente chama de alelos, age na manifestação do seu caráter, independente, como se os demais não existissem, vai continuar agindo ali para determinar aquela característica. Então, resumindo, pessoal, os genes para 2 ou mais caracteres são transmitidos aos gametas independente do outro, independente se já tem alguém na frente, independente se já tem uma característica ou não. Então, a segunda lei de Mendel, ela explica como interpretar esses casos de di, tri e polihibridismo, que no caso, dihibridismo, 2 características, trihibridismo, 3 características, e polihibridismo já vai ter 4 ou mais características, viu? E aqui, né, eu finalizo a nossa videoaula de hoje, viu? E aí eu espero que vocês tenham entendido. Uma outra coisa também que eu quero falar é o seguinte: nós terminamos, né, a nossa apostila de biologia, o módulo 19. Acabei esquecendo aqui, ainda dessa parte, antes de eu terminar. O enunciado dessa segunda lei, pessoal, só para fechar, ele diz o seguinte: os fatores para 2 ou mais características se separam no híbrido, ou seja, no puro, distribuindo-se independentemente para os gametas, viu? Uma outra coisa que eu também não posso esquecer, que é a segunda lei de Mendel, ela foi utilizada também não só para as ervilhas, não. Lá no século XX, os pesquisadores, né, os geneticistas, eles constataram que essa segregação independente aqui, ela ocorria também em algumas espécies. Por exemplo, em cobaias, porquinhos também da Índia, porque eles tinham a pelagem preta que era dominante, viu? Então, também em espécies, não era só nas ervilhas não, viu? Agora sim, eu finalizo a nossa videoaula sobre a segunda lei de Mendel. E aí, nós teremos uma outra aula, faremos também outras videoaulas, algumas questões para que vocês venham
entender de fato, porque aqui pela teoria é uma coisa e a gente sabe que na hora de resolver questões é totalmente diferente, viu? Então, até a nossa próxima videoaula.